bem-vindos ao Instituto Afeto para mais um podcast. Eu, Georgia Bueno. Eu, Laura Drummond. Iremos falar hoje com vocês sobre afeto para transformar. Qual a importância do afeto, Georgia? Gente, imagina só, o que é o afeto? É esse sentimento que a gente sente, porque é algo que a gente sente, não algo que a gente faz, mas que pode ser expressado por meio de alguns comportamentos. Como, por exemplo, um abraço, um jeito doce de falar, um olhar, um acolhimento, simplesmente estar junto, estar perto, estar próximo, preocupar-se com. Quando for uma criança, brincar. Quando for um adulto, apenas oferecer o ombro. Eu diria um colo. Até pra gente grande, né? Isso. Então, o afeto, ele é uma disposição de alguém para alguma coisa. Seja um sentimento positivo, Georgia. Isso eu acho que é importante a gente dizer. Porque às vezes a gente pensa em afeto e a gente está pensando apenas em sentimentos positivos. Sim. E ele pode ser algo positivo ou negativo, né? Então, é algo que a gente disponibiliza para um outro, para um objeto, para um terceiro, vamos assim dizer. Sim. Mas ele pode ser de uma ordem positiva ou negativa. Porém, o afeto ele tem uma característica, é esse disponibilizar-se de forma terna quer dizer, é de uma forma aberta a qualquer coisa que seja que a gente possa, então, dar da nossa energia. Entrando um pouquinho já na ideia de psicanálise, a gente começa a pensar assim, o que Freud queria dizer para a gente quando falava sobre afeto, quando a gente fala sobre afeto? Que é usar dessas nossas pulsões, quer dizer, da nossa energia libidinal, em direção a algo ou alguém, sem esperar também algo em troca. Mas aquela energia que a gente deposita ali, no outro. Isso, lembrando que o outro, para a psicanálise, é qualquer pessoa ou objeto, né? Sem ser nós mesmos, é o outro. O outro. Então, para que a gente possa ser afetiva, isso que você falou é bastante importante, a gente pensar e lembrar que quando eu deposito algo em uma outra pessoa ou em outra, vamos dizer, que seja um animal, que seja um lugar, objeto, alguma coisa, eu estou reconhecendo que existe um outro lugar que não sou eu. Essa é uma das coisas importantes que a gente precisa parar e pensar quando a gente começa a refletir sobre essa palavra, esse sentimento chamado afeto. Então, aí você dizendo aí, minha cabeça foi lá longe, né? Imaginei. E eu fico pensando aqui, porque tem vários vieses que a gente pode falar sobre o afeto e contextualizar e trabalhar a importância dele. Não é à toa, gente, que o Instituto Afeto tem esse nome. Exatamente por causa da importância do afeto no desenvolvimento do ser humano. Sim. É através do afeto que é possível demonstrar algumas emoções e algum sentimento, fazer toda essa construção das emoções, dos sentimentos. Na verdade, você tem uma falinha tão perfeitinha sobre isso, Jorge. Pois é, eu tô aqui esperando. Vai ela aí, pra gente poder entender de que forma ali, ainda no começo, porque na verdade o que eu quero dizer tanto faz a fase da vida. Sim. É porque como a gente tem um olhar preventivo, a gente olha muito lá para o começo da vida, a gente consegue contextualizar o afeto de forma importante ali no começo. Mas é importante sempre. Sempre para manutenção, eu acredito até, eu vou dizer assim, da nossa saúde mental. Que forma que pessoas que têm, por exemplo, transtornos mentais, elas recebem isso que a gente chama de afeto. E aí eu vou falar uma coisa especial que era justamente o que você queria que eu falasse, né? Isso aqui era só para a gente refletir, mais tarde a gente retoma essa história dos transtornos mentais, e o afeto. O afeto, ele é o mensageiro do amor. Já pensou nisso? Vocês já pensaram nisso? É o mensageiro do amor. É aquele que vai fazer essa intersecção, a ligação entre aquilo que existe dentro de mim e aquilo que existe fora de mim. Ter
esse discernimento, igual nós estávamos dizendo agora mesmo, é ter a capacidade de enxergar que existe algo para além de eu mesmo e aprender a colocar a minha energia. A gente sabe, voltando lá nos transtornos mentais, não tem como não falar disso, a gente sabe que uma pessoa deprimida, ela não está disponível para depositar a sua energia em outrem, vamos dizer assim, em outra pessoa, em outro lugar, em outra coisa que seja. Nem nela mesma, né, Georgia? Ela coloca essa energia dentro de uma caixinha, a gente chama assim, né? Dentro de um buraco, dentro de um lugar, e não dispõe dessa energia, né, para colocá-la no mundo. Por isso, a gente diz que o indivíduo está deprimido. Por isso que ele se sente deprimido, não só triste, né? Já no sentido mesmo de transtorno mental. Então, se eu penso que eu estou impossibilitado de oferecer o amor que eu tenho dentro de mim, como é que eu vivo sem amor? Por isso que não tem idade, não é só na construção e na formação do si, mas é mais do que isso. Você concorda? Sim, concordo. E é importante a gente fazer esse gancho do afeto como esse sentimento pelo outro, não só... Porque, assim, é um mensageiro do amor, que é o que a gente está acostumado a trabalhar, que é o afeto de forma positiva. Sim, sim. E temos também os afetos de formas negativas, né? Que Você fala ser, né, um mensageiro, ser um intermediário daquilo que eu sinto, mas de uma forma destrutiva, sim, também. Isso, eu estava atrás dessas palavras. Pois agressividade, destrutivo, né? Então, destrutividade. O que eu pensei foi por exemplo, nas dependências químicas, que a gente sabe que independente, né, daquilo que é o objeto, né, de amor, eu vou dizer, mas é um amor que destrói. Eu acho que assim a gente compreende melhor esse amor, esse mensageiro do amor, que muitas vezes não é um mensageiro do amor positivo, mas um mensageiro do amor que me ajuda... Destrutivo. É destrutivo, mas me ajuda a viver, a continuar vivo, mesmo não tendo um contato real com o mundo. Porque o que a droga faz, né? Ela intermedia, ela entra como intermediário entre aquilo que eu sinto do mundo, que eu recebo enquanto eu percebo, melhor a palavra, enquanto eu percebo do mundo, aquilo me dói demais. E para intermediar essas minhas sensações, entra então um tóxico aí, né? Vamos dizer, uma droga, seja ela lícita ou ilícita, qualquer tipo que seja. Muitas vezes até, a gente está falando de drogas, mas também tem a comida, também tem, né, relacionamentos abusivos, relacionamentos, né, com suas próprias dificuldades ali, numa relação que a gente chama de perversa, né? Então, entram peculiaridades que vão intermediar essa forma de colocar o meu amor, o meu afeto, então, eu não consigo sentir de uma forma plena. O que eu quero dizer com tudo isso, acho que você está entendendo, eu espero que o pessoal esteja compreendendo também, é que o afeto, ele vem de uma forma saudável para intermediar o meu contato com o mundo, reconhecendo o outro, reconhecendo a mim mesmo e fazendo essas diferenciações. De uma forma negativa, vem de forma também a intermediar o que eu sinto, já que eu não suporto, muitas vezes, dificuldade de lidar com, a gente diz, com a frustração. Então, eu não suporto aquilo que eu sinto, que eu percebo no mundo. Então, eu preciso de um outro mediador para o meu mediador. Para que eu possa estar vivo. Então, a sensação que qualquer uma dessas, a gente diz drogas, né, diz substâncias ou comida, pessoas, aquilo que a gente usar para intermediar, esse intermediário ele ainda vai entrar, então, como se fosse um outro segundo filtro no sentido de contato e de expressão daquilo que eu sinto para o mundo. De uma forma resumida, diz do nosso contato com o mundo. A forma, né, de entrar em contato. A forma Perfeito. como conseguiremos entrar em contato com o mundo. Então, aí a gente vê por que existem as pessoas dependentes, então, né, dessas drogas, ilícitas ou lícitas, pessoas dependentes em alguns tipos de relacionamento. Sim. Enfim. E aí, quando a gente entra nessa questão, então, peraí, nós estamos falando que o afeto é uma forma de se relacionar com o mundo, certo? Com todas as nossas relações. De expressar aquilo que sentimos. Isso, de expressar. Seja bom. Ok.
Aí eu vou fazer outra pergunta. Sim. Né? Qual que é a importância do afeto no desenvolvimento psíquico, humano, seja da criança, seja do adulto, né? Porque o que a gente vê por aí, Georgia, fala muito... o afeto ele não impacta apenas diretamente na forma como a criança ou o adulto vai se expressar diante do mundo, mas também impacta na parte cognitiva, de aprendizado. Sim. Né? Então, nas emoções, é um leque muito grande, né? Sim. O que eu posso dizer dentro do que você está falando aí, eu lembrei que Freud ele fala que, de toda forma, a expressão das nossas pulsões, que é da nossa energia vital, ela sempre vai ter uma característica de estar repetindo, né, situações, acontecimentos importantes na nossa vida. Seja elas ocorridas na infância, seja elas ocorridas na adolescência, seja elas ocorridas na idade adulta, assim por diante. Seja até mesmo, né, na idade já, na velhice, vamos chamar assim. Mas situações às quais eu não consigo lidar, vamos dizer. Né? Não consigo lidar, eu quero dizer, a frustração é muito grande, né? O chateamento é muito grande, ou elas são realmente muito impactantes. E então a gente tende a, na frente da nossa expressão, elas tendem a estar presentes, essas repetições. Por isso que a gente estava dizendo desses relacionamentos, muitas vezes a gente faz escolhas, entre aspas, eu vou dizer assim, né? É uma escolha inconsciente, chama determinismo psíquico, né? Lá, freudianamente falando. Não que a gente tenha escolhido de fato e dito, quero isso. Mas assim, é uma escolha que nós não fazemos de forma consciente. Sim. Mas que elas aparecem em nossas vidas de forma a escolher, sem consciência, esses parceiros. Seja, então, uma droga, seja uma pessoa, seja lugares, seja coisas, né? E a gente faz essas escolhas de forma inconsciente. Então, quando a gente fala sobre afeto enquanto a representação de uma ideia, né? Por meio dessa energia que a gente precisa colocá-la no mundo, a gente precisa lembrar de que, como então, a reflexão é, como nós estamos usando essa nossa energia pulsional. As escolhas que eu tenho feito, elas têm se baseado nessa minha história de vida, ou eu tenho tido possibilidade de pensar de forma consciente. Por isso que a gente faz, né, esses podcasts, por isso que a gente faz terapia, né, psicoterapia, por isso que a gente faz análise. Esse é o intuito, né? São essas mudanças, essas viradas de chave. Tomadas de consciência. Que é justamente isso, essa tomada de consciência do que está realmente regendo esse meu contato para com o outro, meu contato com o mundo. Tá aí. E aí eu vou trazer mais uma coisa para vocês. Vocês sabem quais são os 3 tipos de função mental? Uma delas é afeto, a segunda é cognição e a terceira é a volição, que são os nossos desejos, que partem lá, né, das nossas pulsões. Então, quer dizer, são 3 funções mentais que regem o nosso funcionamento. Então, quando a gente fala de afeto, a gente tem que ficar muito claro. É essa energia mediadora daquilo que está lá dentro de mim. Quando eu falo de volição, é ter desejo, é ter vontade, é estar disponível para usar daquilo que tem dentro de mim e colocar isso no mundo. E quando eu falo de cognição, aí já dentro da neuropsicologia a gente sabe, né? Que são, né? A gente está falando de inteligência, memória, atenção, aprendizagem e assim por diante, que são as funções cognitivas que a gente tem. Então, a partir de um afeto construído, se demonstram ações, ou melhor, emoções e sentimentos. Sim. Eu acho que a partir daí a gente pode começar a pensar. Então, o que são essas emoções? Lembra de eu falo muito isso. As emoções, o nosso corpo fala das nossas emoções. O que são, então? É a expressão afetiva do nosso corpo. O que são os sentimentos? São as expressões afetivas da nossa própria mente. Que está ali regida pelas nossas vontades, quer dizer, pela nossa volição, pela nossa cognição e pelo nosso afeto, que é a disponibilidade de estar, né, de colocar, de depositar algo no outro. Sim, quando a gente vai lá... Está ficando claro, né? Sim, quando a gente vai lá nesse conceito de afeto da psicanálise, Freud chegou a falar sobre afeto, né?
a gente encontra exatamente essa questão dessa ligação do afeto com as emoções e com os sentimentos, né? Quer caminhar mais alguma coisa por esse lado? Quer ir lá naquelas primeiras relações, falar dessa importância do afeto lá? Eu vou falar, acho que uma coisa hoje mais interessante, que acho que as pessoas que nos escutam são grandes. Não vou falar só de mãe e bebê, porque a gente já falou bastante e vai continuar falando sobre isso. Mas eu gostaria de dizer assim, vocês sabem o que são as paixões? Vamos lá para as paixões. É um estado afetivo. Então, olha só, tem a ver com a afetividade, nessa tal de paixão. Só que é um estado afetivo muito intenso. Então, novamente, recapitulando como professora, o que é afeto? É essa energia a qual nós depositamos no outro, no mundo. Então, você imagina você num estado de disponibilidade de energia intensa para depositar numa outra pessoa. Isso é estar apaixonado. E como dizemos, tem muita gente que diz assim, quando eu estou apaixonado, eu não enxergo o outro, eu apenas deposito do meu. E aí que está o pega, né? Que é a diferença. Não é que eu enxerga, não. Se eu estou dirigindo, né, afeto, eu considero que eu sou uma pessoa e o outro é uma outra pessoa. Porém, o que eu estou depositando? Algo do outro ou algo meu? Suas próprias expectativas, provavelmente. Então, aí que está a diferença. Porque eu vou estar sempre dirigindo de forma, né, numa paixão intensa, atenção, disponibilidade, disposição, de estar, de ficar, né? Então, quando a gente fala palavras que nos lembram afeto, inclinação, predileção, apego, amizade, ternura, são palavras que sempre incitam esse lugar, né, de estar ali disponível para o outro. Entregue. Bom, a gente está aqui falando então desse mostrar os nossos comportamentos afetivos quando estamos apaixonadas, e aí eu digo que a gente pode demonstrar esse afeto também a outras pessoas que não enquadram nesse quesito apaixonadas, mas pessoas que a gente se relaciona. Por isso que eu falei também amizade, ternura, né? Apego no sentido bom, do vincular-se com. E aí, então, a gente volta agora lá na relação mãe-bebê, né? Nesses laços que a gente chama laços afetivos. Olha como a gente tem um momento ali, né? Quando o nosso bebê nasce, igual você falou, Laura, a questão da gente colocar as nossas expectativas. Então, a gente deposita ali, naquela relação nossa com o nosso bebê, a gente deposita afeto. E é um afeto, às vezes, apaixonado. Porque a gente dá de todo o nosso tempo, a gente dá de toda a nossa atenção, a gente dá tudo aquilo que a gente tem. E muitas vezes, Jorge, uma das dificuldades que a gente encontra é esse encontro do bebê, que ele realmente é, para essa disponibilidade que a gente disponibiliza, né? Sim. Para essa relação. E aí, de repente, peraí, a gente precisa começar a enxergar quem que é aquele bebê que chegou. E não quem é o bebê que eu espero que esteja ali naquele lugar. É aí que está a diferença entre um vínculo saudável e um vínculo, muitas vezes, não saudável. Não saudável, a gente diz que não irá promover, então, né, um desenvolvimento mental, a gente diz assim, dentro de algo idealizado. Vamos usar essa palavra. Essa palavra, melhor mesmo. Então, Jorge, eu trouxe uns dados aqui que eu acho super interessantes sobre... Nós temos algumas universidades, como Harvard e Yale, que fazem pesquisas. Eles aprofundam muito nas pesquisas em relação à questão do afeto, né? De como que o afeto ele pode alterar no funcionamento das áreas cerebrais associadas ao processamento das emoções, né? Então, hoje existem inúmeras pesquisas que falam sobre essa importância, o quanto é importante ter essa afetividade. Mostra, inclusive, assim, pesquisas
como que diz, Georgia, quando é a longo prazo, pesquisas longitudinais. Longitudinais, isso. As pesquisas longitudinais isso. Mostrando o quanto aquelas primeiras relações, ali as crianças que tiveram esse afeto positivo nas primeiras relações, o quanto elas se tornam crianças mais seguras. Mais autônomas, mais felizes, criativas. Isso. E aí não tem como, né, não lembrar do John Bowlby. Exatamente. Não tem como. Quando você fala isso, a gente já lembra da teoria do apego, né? The Attachment Theory, né? Que ele chama. Que, inclusive, eu faço aqui, ao vivo, para você, um comprometimento que eu acho que a gente deveria falar sobre essa teoria de forma bem profunda para as pessoas entenderem. Eu acho que seria interessante se a gente fizesse não só um podcast, mas fizesse uma aulinha, colocasse isso lá, né, no Instituto Afeto, lá no nosso Instagram, para as pessoas poderem acompanhar. A gente vai fazer um vídeo, tá, sobre isso. Porque a teoria do apego, ela baseia todas as nossas relações. E é importante que a gente tenha essa tomada de consciência de que tipo Sim. de relação, de que tipo de apego Sim. que a gente desenvolve com o mundo. Com cada uma das pessoas com as quais a gente convive. Que aí está a grande sacada, é justamente essa. Lembrar que as nossas relações, as vinculações, elas são feitas de forma dual. Então, é a minha relação com você, a sua comigo. Existe uma diferença entre daqui para aí, de lá para cá. Existe, né? Então, claro, daqui para aí vem de mim, das minhas vivências, da minha realidade isso. para com o outro. E de lá para cá vem da realidade do outro. Perpassa por cada história, né? Que está justamente aquilo que a gente vem falando até agora, que são as expectativas, Laura. Eu acredito que muito do que a gente também acolhe no consultório, muito porque as pessoas falam, né, sobre os seus relacionamentos, as suas relações. Já vou falar sobre a teoria do John Bowlby daqui a um pouquinho. Sei que todo mundo ficou esperando que eu ia começar a falar. Fui para o outro lado, mas, né? Mas, assim, a gente recebe muito isso, ao reclamar sobre os relacionamentos, as relações, né? Que não tá bom na relação. Mas o que não tá bom na relação? Quando ela não tá boa é porque as minhas expectativas não estão sendo supridas, independente do tipo de relação estabelecida entre, né, um casal ou entre duas pessoas numa amizade, né? Entre o meu contato ou o meu relacionamento com a minha própria vida. Né? Então, é muito igual a gente estava brincando aqui. Então, tudo depende muito da minha expectativa em relação a você e da sua em relação a mim, para que essa amizade ela possa ter continuidade. Só que isso tudo foi construído, que é o que a gente está dizendo, né? A partir dessa teoria, vou usar o John Bowlby. Então, a partir dos nossos vínculos estabelecidos desde que a gente era um pequeno bebê. Então, as expectativas de nossa mamãe, as expectativas de nosso papai, expectativas das pessoas que estiveram ali presentes. A gente fala mamãe e papai, mas, novamente, eu quero deixar claro que são as pessoas as quais estavam ali presentes nesse momento, oferecendo à mente delas. Isso, fizeram parte. Esse papel da configuração da figura materna, figura paterna e rede. Isso, e de rede de apoio na construção desse ser humano, desse novo ser humano. Então, lembrando disso, né, o vínculo, John Bowlby ele fala então de 4 tipos de vínculo. Vou falar então. O primeiro, né, esse vínculo seguro. Então, por exemplo, se há uma separação, se há morte, né, vamos dizer, se há situações de ruptura, tá, vincular para uma criança que teve uma boa construção até mais ou menos 6, 7 anos, essa criança, se ela teve então um vínculo seguro, por exemplo, com a mãe, com o pai ou com alguma dessas pessoas, né, que estão ali no contexto dela. Mas se ela conseguiu então estabelecer bons vínculos seguros, com essa idade, se ela tem uma perda, ela vai continuar super bem. Ela consegue, né, ser um ser humano de sucesso, ela consegue ter boas relações interpessoais, ela consegue desenvolver relacionamentos duradouros, né? Então, ela vai ter essa capacidade. Uma criança que, por exemplo, ela teve uma perda antes desse tempo de 6, 7 anos, mas porque ainda não houve essa construção desse vínculo seguro ainda de uma forma muito segura, ela se torna uma criança de vinculação, ele diz assim, ambivalente. Então, nessa ambivalência, ele também se torna um indivíduo inseguro nas relações com o outro, relacionamentos sempre
né, a curto prazo, não consegue desenvolver relações afetivas. A gente recebe também, né, muitos pacientes, acolhe, né, muitas pessoas que falam assim, olha, eu não sei me relacionar interpessoalmente, as minhas habilidades sociais são zero. A gente vive escutando assim. Aquela dificuldade de se entregar numa relação, né? Isso. Não é só numa relação afetiva, são relações interpessoais. De uma forma geral. Num trabalho, com um amigo, com uma amiga, né? Sim, porque ficou ambivalente. Porque assim, eu até me relaciono, tá? Mas sempre com o pé atrás. A gente fica sempre nessa relação, né? Sem construir algo a longo prazo. Com dificuldades de estabelecer também até vínculos, vamos dizer, empregatícios, a gente pode, né? Com mudanças aí. Agora, tem um outro tipo de vínculo. Se mais ainda essas perdas, esses acontecimentos... foram de forma mais intensas, né? Anteriormente, né? Anteriores ainda a isso, essas idades que eu estou dizendo, então, 6, 7, então vamos dizer 3, 4, né? Para trás, a gente tem também um tipo de vínculo chamado vínculo evitativo. Então, são pessoas que evitam contato social, vão ser indivíduos inseguros também nas relações, não conseguem estabelecer relacionamentos nem por curto períodos. Percebe o mundo como perigoso, hostil, difícil, agressivo. Tá vendo como vocês conseguem ir olhando para dentro, né, de vocês mesmos e das pessoas as quais estão aí próximas a vocês, e vocês conseguem identificar, né, essas dificuldades ou essas facilidades, e se você for lá atrás e observar os tipos de vínculos estabelecidos dessa pessoa com essas pessoas importantes na vida delas, antes dos 7 anos, vocês vão perceber que realmente existe essa correlação que o John Bowlby traz para a gente. E existe um último tipo de vínculo que, por exemplo, muito cedo, antes ali de 1 ano e pouquinho, né, antes dos 2 anos, até mesmo antes de 1 ano de idade, essa perda também desse vínculo, tá, também de situações que acontecem, né, de perdas muito drásticas, elas vão acarretar, então, indivíduos muito inseguros, explosivos, que a gente vê em transtornos mentais bem claros aí, né? Os casos mais clássicos mais clássicos mesmo, nos quais a gente vê essas pessoas com mas não conseguem estabelecer vínculos afetivos, não conseguem estabelecer relações. Essas crianças, né, elas não desfrutaram de vínculos afetivos saudáveis de forma nenhuma. De forma nenhuma, que seria esse último tipo. Sim. Por isso que tem essa característica mais autodestrutiva. E de transtornos psiquiátricos. Autodestrutiva. Né? Aí tem essa característica autodestrutiva que a gente vê em tantos transtornos mentais e em tantas pessoas aí no mundo, as quais não conseguem estabelecer nada com ninguém assim, né? De uma forma geral. Muito menos até dificuldades na escola, dificuldades. Elas podem até ir concluindo, mas... E tem outras que nem concluem, né? Nem conseguem concluir. Eu falo assim, o básico cognitivo, né? De necessidades cognitivas básicas, que são a escola, né? Um trabalho, serem funcionais no mundo. Então, essa eu acho que é a grande palavra, né? De ser funcional. Ser funcional. Porque a forma de reagir com relação ao mundo, ela realmente varia muito, né? De cada um, da estrutura de personalidade e tudo, mas o de conseguir ser funcional... É a grande chave da questão, é a grande, né, chave. Jorge, você sabe que lá atrás, antes da gente entrar nessa questão do John Bowlby, me veio... Quando você estava ali falando de relacionamentos de casais, né? Você estava ali dizendo, às vezes, que quando chega algum casal ou alguma pessoa ali no consultório dizendo, né, da dificuldade daquele relacionamento, tudo, que geralmente tem a ver com as próprias expectativas com relação... Eu diria expectativa versus realidade mesmo, né? Me veio aqui uma questão que eu acho super importante a gente falar, que eu tenho um costume de falar muito sobre isso. Com o passar do tempo... a gente vai lá, a gente aprende uma forma de se relacionar com o mundo, as nossas primeiras habilidades, as nossas primeiras relações ali, e a gente vai vivendo, a gente vai aprimorando algumas coisas, vai tomando consciência de outro, vai fazendo terapia, né? Vai aprendendo com cada tombo que levanta. E com o passar do tempo, as pessoas que estão juntos se relacionando, seja amizade, seja casal, né? Com o passar do tempo, já não são mais as mesmas pessoas que estão se
Relacionando. Se relacionando ali. Com o passar do tempo, por exemplo, pegando eu aqui como exemplo, após 21 anos de relacionamento, 14 anos de casada, eu não posso dizer que a mesma Laura que disse sim lá atrás é a Laura que está presente hoje. Dizendo sim hoje, né? Dizendo sim. Isso que eu ia dizer, dessa importância de renovar esse olhar sempre, de dizer novos sims, né? De tempos em tempos, que seja numa relação de amizade. Vamos lá, eu te conheci em 2005, 2006. Será que você é a mesma Georgia que eu conheci lá atrás? Então, com certeza não. O nosso sim para a nossa amizade, para o nosso convívio. Ele é diário. Ele é diário. E aí a gente retoma, então, o nosso afeto para transformar. Como é que a gente renova isso todos os dias? A gente tem que estar todos os dias usando da nossa volição, da nossa cognição e principalmente do nosso afeto. Para a manutenção das nossas relações interpessoais, independentes se são românticas ou não, né? Então, fica para vocês. A importância do afeto na vida como um todo. Não é à toa que nós escolhemos esse nome para aquele espaço maravilhoso que é a nossa casa. Esse é o Instituto Afeto para você, na sua casa, com você.